Alô você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arival Cast. Este é o pior podcast das redes sociais. Mas, você sabe, eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje nós temos um convidado mais que especial aqui, o nosso amigo Antônio Cabreira. Seja bem-vindo, Cabreira. Você me deram uma ficha sua aqui, né? É casado com a Ângela, tem 4 filhos, Bárbara, Antônio, Vitória e Giovanni. E o seu primeiro neto, Dominico, é diretor da Sociedade Bíblica Brasileira, criador do Ministério Fé e Trabalho, presidente do Grupo Cabreira, um grupo familiar de 3 gerações que atua no agronegócio em 10 estados da federação. Suas saudações iniciais aí para os nossos telespectadores. Obrigado, pastor Arival, um prazer muito grande voltar aqui no Arival Cast. É uma alegria sempre vir aqui em Pinheiros, a gente fica fortalecido. Amém. Parabéns pelo crescimento da igreja, pela Ezion, pela parte de saber usar as mídias sociais. Deus continue abençoando a todos vocês, pastor. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei que você tem uma agenda de viagem, de negócio e gastando tempo para estar aqui conosco. Antes da gente começar a bater o papo, eu quero falar um pouquinho aqui sobre os nossos patrocinadores. E o primeiro deles é Revestimentos Ecológicos. Isso aqui é feito com material que substitui azulejo, piso. Então, se você está querendo fazer uma reforma aí na sua casa, no seu apartamento, use esse material. Eles são pastilhas, né, e placas de revestimentos que podem ser aplicadas diretamente sobre azulejo. É um material também ecologicamente correto. Entra aí no site www.riveste.com.br e assista o vídeo a seguir. Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Riveste salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Riveste, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra. É só você ir colando as placas da Riveste, uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Riveste aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Riveste deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Riveste é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Riveste na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Riveste, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço, gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Riveste ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento pra você. O outro patrocinador é Trivia Studio. Trivia Studio é uma agência que une brand, marketing e growth para construir marcas com identidade que comunique de forma estratégica para gerar resultado e escalar com inteligência. Se você está precisando de uma empresa de inteligência digital, é a Trivia, não tem onde você procurar ou achar coisa melhor, tá bom? Entre em contato com eles. E também a nossa querida editora Ezion. Essa editora, cujos os lucros e a venda dos livros, todos os seus recursos são investidos na obra missionária, né? Hoje mesmo nós fizemos uma doação, praticamente um preço de custo para o trabalho de capelania lá em Rondônia, nos presídios de Rondônia, e a gente tem investido na compra de Bíblias, distribuindo Bíblias aí pelo interior do Brasil. Vamos lá. Doutor Antônio Cabreira, conta um pouquinho aí da sua história, porque tem muita gente, né, filho de espanhol, aqui de São José do Rio Preto, você é muito conhecido, foi ministro da Agricultura. Conta um pouquinho da sua história aí. Bom, pastor, eu sou a 4ª geração de agricultores aqui no Brasil. Certo. Meus avós vieram de 4 nacionalidades diferentes. O mais conhecido, que é o que mais fala e talvez o mais bravo, é o espanhol. Mas os meus outros avós, pastores, eram italianos, franceses e portugueses. Rapaz, então, isso é um pouco a bênção que é o Brasil. Eu sempre, quando eu estudo um pouco, analiso a nossa história, eu vejo que Deus tem um plano para o Brasil, pastor, porque veja, eu venho de 4 avós de 4 países diferentes, que vieram sozinhos, se conheceram aqui no Brasil e se casaram para trabalhar no agronegócio, na produção de alimentos.
E sou presbiteriano, faço parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Igreja de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Mas fico sempre alegre quando eu venho aqui a São Paulo e tenho a oportunidade de visitar a Igreja de Pinheiros. E o seu trabalho, reverendo Arival, olha, parabéns. Muito obrigado. Sinto estimulado, vamos mesmo. Aqui é um trabalho feito em equipe, né? Todo mundo aqui veste a camisa Mas vamos para o nosso assunto aqui, né? O tema nosso aqui é economia e trabalho sob a perspectiva cristã. Qual foi o momento em que você percebeu que fé e trabalho não deveriam ser coisas opostas, mas deveriam ser unidas? Talvez por ser agricultor, pastor, Sim. Ninguém depende tanto de acreditar e de esperar que alguma coisa aconteça ou aguardar uma chuva como o agricultor. Isso mesmo. Porque a gente tem uma expressão no agronegócio que a gente fala, a gente tem que plantar no pó, esperando que vai chover. Certo. Então, o agricultor, de uma maneira geral, ele é uma pessoa de fé, porque ele tem que acreditar. Certo. E acreditar em algo que está fora do controle dele, porque Certo. pode ter uma seca, você pode ter um veranico. Certo. Então, isso sempre vem do meu avô, vem do meu pai, vem da família. Então, esse exercício de fé, de poder plantar e acreditar que vai colher, é algo que a gente sempre experimentou. E aí, nisso, a gente começa a associar. Né? O que o senhor estava fazendo agora, por exemplo, no dia a dia a gente começa a perceber essas conexões entre a Sim. fé e o trabalho. Quando o senhor faz aqui a propaganda, por exemplo, de um revestimento, Sim. isso aí é o trabalho com a fé, porque isso aí é um mandato cultural. O dono dessa empresa, ou ele deve ter comprado uma patente, ou ele desenvolveu esse revestimento. O que é isso? É Gênesis 1 e 28. Né? Ó, eu quero que você cresça, que você se multiplique e que você domine sobre a terra que aí está, sobre essa bênção da criação. Então, talvez até há 4, 5 anos, ninguém tinha desenvolvido esse tipo de revestimento. Certo. Agora, da onde vem esse revestimento? Ele vem da criação que está aí. Então, alguém usou esse mandato cultural, essa capacidade de criar e desenvolveu esse revestimento. Porque é uma coisa interessante, pastor. Diferente das outras religiões, a nossa religião, o nosso Deus, o Deus do cristianismo, ele é um Deus criador. Sim. Então ele é um Deus empreendedor. Sim. Ele é um Deus que cria. O livro de Gênesis é um livro de empreendedorismo. Do nada, o meu Deus cria. E cria o que é bom, né? E sim. Agora, nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Então, esse dom de criar é passado a nós. Então, nós também somos criadores. Então, esse revestimento é esse ato de criar, de empreender. E eu faço isso na minha fazenda, desenvolvendo uma nova variedade de soja, um novo manejo diferente da pecuária para produzir mais proteína animal, mais proteína vegetal. Então não tem como, é impossível dissociar a fé do trabalho. Uma coisa que talvez você tenha observado mais é que, infelizmente, por influência talvez aí do pensamento medieval, a igreja separa essa questão de fé e trabalho, né? Parece-me que fé é uma coisa sagrada e trabalho é uma coisa profana. Você vê isso? Pastor, na minha opinião, um dos maiores erros da igreja cristã, de uma maneira geral hoje, é a secularização da economia. Nós só vamos ter uma boa teologia quando nós abraçarmos também todos os setores da sociedade, inclusive a economia. Sim. E se é um setor em que os púlpitos nossos eles são silenciosos, é sobre empreender, é sobre riqueza, é sobre lucro. Há muitos pastores, padres da Igreja Católica também, que eles têm medo danado de falar essa palavra lucro. Isso é um negócio feio. A gente parece que em determinados momentos que o nosso Deus é o Deus da pobreza, mas a riqueza ela é do diabo, ela é do inimigo. Não, o meu Deus é o Deus também da riqueza, é o Deus da prosperidade, do empreender, do enriquecer. Eu não tenho que ter vergonha dessas coisas. Lídia, Cornélio, José, Velho Testamento, qualquer uma das grandes figuras, eles eram pessoas de bem, que prosperavam. Jó, né, a riqueza que Jó não tinha com isso. Então, eu não posso entregar o setor da economia para o outro lado. Ele também faz parte da visão cristã do mundo. Muito boa essa sua colocação, né? Porque a Bíblia fala que a forma de nós sermos abençoados é com o trabalho das próprias mãos, né? Esse como será abençoado o homem
que teme ao Senhor, né? Então, o trabalho, ele foi criado antes mesmo da igreja, né? O trabalho foi a primeira atividade que Deus deu para o homem, né? Plantando o jardim, colocando ele lá para ser um administrador, etc. Então, sabe o que é importante, pastor? O trabalho, ele veio antes da queda. Sim. Porque a gente às vezes associa o trabalho como depois da queda, como se fosse uma maldição. Longe disso. O trabalho, ele é uma bênção. Aliás, sobre isso, talvez um dos versículos mais difíceis para mim é 2 Tessalonicenses. Aquele que não trabalha também não coma. Como é difícil isso, pastor? Você já pensou e parou? Hoje nós temos 95 milhões de brasileiros que dependem de um programa social. Não estou criticando isso porque em algum momento eu acho que eles são importantes. Agora, aquele que não quer trabalhar também não coma. Eu entendo esse versículo no sentido, por exemplo, de ter crianças, filhos pequenos, que não trabalham. Né? Mas no contexto ali, era gente que estava deixando de trabalhar, achando que Jesus ia voltar, né? E infelizmente, parece-me que há um preconceito hoje no Brasil, principalmente por parte de uma parte política, né? De que rico ou gerar riquezas parece que é uma maldição. E a gente sabe que não se combate a pobreza se não for gerando riquezas. Sim. O que é importante nisso, na minha opinião, pastor, é assim: a cosmovisão bíblica, a cosmovisão cristã do mundo, na minha opinião, é a capacidade de eu poder entender assim, o que eu posso fazer de uma maneira que eu posso aliviar o sofrimento humano dos vulneráveis, melhorar essa qualidade de vida e que eles possam prosperar. E é interessante nesse ponto, a pergunta que eu faço é: o que os vulneráveis do Brasil, aqui de São Paulo, ou que a Igreja de Pinheiros atende, o que eles precisam além da salvação, das boas novas? Eles precisam, pastor, de algum bem econômico. Alguém que está passando fome hoje debaixo de algum viaduto aqui em São Paulo, o que ele está precisando? De um prato de comida. Para ter aquele prato de comida, e às vezes a gente faz uma campanha, e sopão, a juventude vai para a rua e posta, tira fotos, aquela coisa toda. É excelente isso. Ação social. Só que a mente do cristão, ela tem que dizer o seguinte: olha, eu precisei de um bem econômico. Eu precisei talvez aí de um agricultor que tenha plantado aquele arroz para produzir aquela sopa que ali está. De repente agora está aí dizendo que essa semana vai ter frio. Alguém que não tem um agasalho, que está hoje nas ruas de São Paulo, o que ele vai precisar? Ele precisa de um cobertor, de um bem. Alguém tem que ter plantado aquele algodão. Né? Quem está doente precisa o quê? De um bem econômico, vai precisar de uma vacina, de um remédio, de um antibiótico. Então não tem como. A ação social, o ato de eu levar a caridade, ela tem um impacto muito forte em relação ao trabalho. Posso dar um dado para o senhor interessante? Pode. Que as pessoas não conseguem associar. Existe um cristão presbiteriano chamado Cyrus McCormick, que nunca ninguém ouviu falar dele. É tão interessante, e esse sujeito, isso lá em 1850, não se tinha ainda as colhedeiras, máquinas de colher milho, de colher arroz ou de colher feijão, tudo era feito manual. E qual que era o problema da fome, pastor? O problema era a colheita, porque a colheita demanda muita mão de obra. Então você tinha que restringir o tamanho da área de plantio, porque senão você plantasse muito, você não ia ter mão de obra para colher. Tanto é que por isso que na história de qualquer civilização romana, grega, seja o que for, se utilizava os escravos, se utilizava crianças, mulheres, para se fazer o quê? As colheitas. E esse sujeito, baseado em Isaías, onde há uma passagem de Isaías 41 que Deus orienta o agricultor como plantar, como colocar semente, ele falou: Deus está me dando algum talento, alguma habilidade. Bom, resumindo, ele criou uma máquina, a madeira, puxada por 2 cavalos, que foi feito numa exposição em Londres. Todo mundo pensava que a medalha de ouro ia ser por um diamante chamado Kohinoor, que era até então o maior diamante da época, e que hoje está na coroa do rei da Inglaterra. Mas quando o pessoal viu aquela invenção, ficou um negócio assim: não, é isso aí que vale a pena. Resultado, ele ganhou a medalha de ouro. Quando ele morreu, pastor, entregaram a mais alta condecoração dos Estados Unidos para ele, e
nesse epitáfio da entrega dessa homenagem está escrito o seguinte: a Cyrus McCormick, porque ninguém até então fez tanto para colocar o pão na boca do pobre como ele. Porque foi um negócio revolucionário, pastor. Hoje a gente consegue colher imensas áreas graças a essa máquina desenvolvida e inventada por ele, usando o quê? Os dons da criação. Eu quero fazer um merchandising aqui para os meus amigos aí da JF Máquinas, né? Eu estive lá visitando e eu tive o privilégio de subir uma colheitadeira. Então. E a tecnologia que tem hoje, né? E a capacidade de colher, né? É uma coisa impressionante. E é isso, pastor. Se o senhor pudesse me falar assim hoje o que é o agronegócio brasileiro, Fala um pouco disso aí. É um exemplo desse mandato cultural. Sei. Né? Hoje o agronegócio é o setor menos burocratizado, diferente da indústria, está aberto à competição. Se eu tivesse que fazer um versículo hoje para definir o agronegócio brasileiro, eu usaria Mateus 25, 35, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber. É isso que o Brasil tem feito, pastor. Não sei se o senhor sabe. O ano passado, mais de 220 países e territórios foi o que a gente mandou comida. Sei. Então hoje nós mandamos comida assim, somos o maior fornecedor de alimentos para o Oriente Médio, maior fornecedor de alimentos da Ásia, maior fornecedor de comida para a Europa, por incrível que pareça. Nós estamos falando aí agora o acordo Hamas Israel. Sim. Não sei se o senhor sabe que tanto o muçulmano como o judeu, ele tem um sistema de alimentação. O muçulmano, no caso, é o sistema halal. Então eles consomem aquele produto que foi abatido segundo aquela liturgia, e como o judeu é o sistema kosher. Não sei se o senhor sabe que é Gênesis 32, né, quando tocou na coxa, porque o judeu ele não come o traseiro. Então uma coisa interessante, pastor, o judeu ele só come o dianteiro do boi. Ou seja, ele só come a carne de segunda, ele não come a carne de primeira. Mas o que eu estou falando sobre isso? Eles não se entendem agora que está acontecendo aí um acordo de paz, mas o Brasil, pastor, separa isso e somos o maior fornecedor de carne halal do mundo para os muçulmanos, e ao mesmo tempo somos também o maior fornecedor de carne kosher para os judeus do mundo. Eles não se entendem, mas o Brasil alimenta esses grupos. Então, é isso. Eu estou mostrando tudo isso para mostrar a importância dessa invenção. Aliás, o McCormick, pastor, ele era o principal financiador do Moody. Olha só, a fé se associando ao trabalho. Eu fiz a minha pós-graduação na Índia e encontrei um seminário presbiteriano na Índia fundado por esse empresário. E eu estou dizendo tudo isso porque no final da vida ele deu uma declaração que eu achei tão interessante, quando perguntaram para ele exatamente isso: como é que o senhor associa a sua religião, a sua fé com os seus negócios, com o dinheiro? Aí ele disse o seguinte, falou: olha, o meu trabalho é uma maneira incrível de eu entregar o amor de Deus para as pessoas. Percebe? A gente não consegue associar isso. Mas a invenção dele de uma máquina que possibilitou que você possa colher mais a um preço mais barato, mais arroz, mais feijão, mais milho. Milho é o quê? Milho é porco, milho é ovo, milho é frango. Né? Então isso é um trabalho de alguém que se traduz em entregar o amor de Deus, entregar um alimento mais barato. Né? Quando a gente fala de produção, a gente está falando de economia. Né? Não tem jeito. E nós vivemos num mundo hoje bem polarizado, né, nessa questão econômica. Nós estamos vivendo aí dias difíceis, de muito debate, muita discussão. À luz da sua... Você tem uma cosmovisão bíblica, né? Qual seria a linha econômica que mais se identificaria com a palavra de Deus, né? Seria a livre iniciativa? Como é que você... Porque você sempre tem colocado isso. Bom, eu vou falar para o pessoal, então, posso comprar esse livro aqui, ó, Economia Cristã. Aqui, de uma maneira bíblica, você vai entender. E aqui ninguém está falando de ideologia. Ninguém está falando de sistema econômico. Aqui se fala de uma coisa, de liberdade. Qual que é essa visão? Que isso que eu acho que é interessante, pastor. E só assim, reforçando aquilo que a gente estava conversando, olha que coisa interessante, como a gente não associa essa liberdade de você produzir, de você poder empreender,
de você poder criar, de você poder inovar com a fé. Eu não quero, assim, cometer nenhuma heresia aqui no Arivalcast, mas, assim, eu acho que os empreendedores, eles estão mais próximos de Deus. Sabe por quê, pastor? Porque eles são criadores. O que é um empreendedor, pastor? É alguém que ele está enxergando alguma coisa que a sociedade agora não está enxergando. Ele vai achar algo. O Henry Ford, ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: se eu fosse ver o que a sociedade queria na época dele, o que a sociedade queria na época dele? Um cavalo mais rápido. Por quê? Porque eles eram transportados por carroças. Cavalos. Então o que ele queria? Eu queria um cavalo que andasse. Então, se ele fosse só pensar daquela maneira, ele ia ser um criador de cavalo. Mas ele criou um negócio diferente que ninguém imaginava. O que ele criou? Ele criou um carro. Ou seja, ele inovou, ele criou. Então, esse ato da criação é algo que está no coração do empreendedor. Isso é Gênesis 1:28. E os resultados, eles são incríveis. Essa capacidade de criação, vou dar um dado para o senhor. Se a gente pegar, por exemplo, a renda per capita do Brasil, nós estamos na 87, a posição nossa é 87, tá? Ou seja, temos muitos países que são mais ricos que a gente, os Estados Unidos, a Europa, de uma maneira geral. Então, o nosso consumo, por exemplo, de carne, deveria estar também por aí, entre 80 e 90, de acordo com o quê? Com o nosso poder aquisitivo. O senhor sabe qual que é o consumo do Brasil hoje no ranking? O Brasil tem o 4º maior consumo de carne do mundo. O senhor sabe quantos quilos de carne o Brasil consome, um brasileiro consome por ano hoje? Não. Se somar bovino, suíno e frango, sem colocar peixe. Esse ano, pastor, a estimativa é 109 quilos. Dá quase 300 gramas por dia. Não, porque a gente fica com a imagem o seguinte: Brasil é um país que tem fome, temos problemas? Temos, mas essa pujança do agro significou o quê? Mais comida para o brasileiro. De tal maneira que se a posição econômica é 87, mas o consumo de proteína animal é o 4º. Por quê? Porque a comida é barata, graças a esse mandato cultural. Uma pergunta provocativa para você aqui. Eu li parte do livro, e uma coisa que ele coloca aí, que a economia tem a ver com ética. Sim. Não com política somente. Sim. Então, se você quer tratar economia, se fala muito na política econômica, né? É uma frase-chave. Mas se você pegar um princípio, por exemplo, ético, não roubarás, que a gente poderia aplicar no Brasil, né? Porque grande parte da riqueza produzida no Brasil, infelizmente, a gente tem visto, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, é roubado. Sim. Sim. Né? E aí o que acontece? Se taxa, né, se aumenta mais impostos, inibe mais essa cadeia produtiva. Como é que você vê isso na sua visão? Se o senhor perguntar para mim, por incrível que pareça, a Bíblia é o maior e melhor livro de economia do mundo. Claro que a Bíblia não é um tratado de economia. Até porque naquela época não existia nem a palavra economia. Certo. Mas o que é interessante... Aliás, a Bíblia também trata de política. Certo. Eu posso resumir assim, em curto e grosso, que a Bíblia fala de política, por exemplo, em Romanos 13. Se a gente ler Romanos 13, pastor, o que se fala ali? Fala o seguinte: eu tenho que louvar aqueles que fazem o bem e punir aqueles que fazem o mal. Certo. No Brasil nós estamos fazendo exatamente o contrário. Certo. Nós estamos punindo aqueles que fazem o bem através dessa tributação. Agora, não sei se o senhor viu, 27 vezes de 2023 até agora os impostos foram aumentados. Um negócio absurdo. E nós estamos o quê? Favorecendo, não estamos punindo aqueles que fazem o mal. A gente vê aí o sujeito, lá perto de Rio Preto, por exemplo, uma cidade próxima ali, o sujeito foi pego com 250 quilos de cocaína, em 8 horas ele foi solto porque o juiz achou que ele não era um risco para a sociedade. Quem tem 250 quilos de cocaína é traficante, tem que ficar preso, não pode sair da cadeia. Então nós estamos fazendo exatamente o contrário de Romanos 13. Mas nessa parte, eu acho que a Bíblia é muito clara a respeito do que se diz da economia, como a gente está colocando. E esse livro, pastor, ele é interessante, porque esse livro ele se baseia num livro de economia muito famoso, que se chama Economia em uma Lição. Mas o que esse autor fez? Ele criou economia cristã, e aí ele traz um assunto da ética.
Porque, veja, a ética, exatamente quando eu digo não furtarás, Sim. significa o quê? Primeiro, o direito de Da propriedade também. Eu não né? posso invadir sua terra. E também não cobiçarás. Certo. São várias mensagens econômicas. Eu não sei se o senhor sabe, das 132 histórias bíblicas de Jesus, 122 aconteceram no mercado. Sim. Não aconteceram no ambiente religioso, dentro de uma sinagoga. Aconteceram Jesus num poço, é uma transação econômica, a parábola dos talentos. Sim. Então, é Jesus tratando dessas coisas, né? Aliás, essa questão é tão importante, eu gosto sempre de repetir, e isso eu acho que é muito importante a gente gravar. O meu e o seu Salvador, pastor, ele era um carpinteiro. Ou seja, ele era um empresário. Ele tinha uma profissão, né? Eu tô aqui nessa mesa aqui de madeira. Já imaginou quantas mesas de madeira Jesus não deve ter feito ali próximo da marcearia dele, ter arrumado portas, ter feito cadeiras. Agora é tão interessante, pastor, é isso que as pessoas, e por isso que eu acho que esse livro ele é importante. Porque se a gente pegar onde fala que Jesus era um carpinteiro, é lá em Marcos 6,3. E aí ele fala, mas não é esse o carpinteiro, não sei o quê, Aí sabe como termina esse versículo, pastor? Ele diz o seguinte, e se escandalizaram nele. As pessoas devem ter pensado assim, peraí, mas o meu Salvador vai ser um carpinteiro, não é um líder religioso, não é. Então, a gente não consegue associar que dos negócios de um carpinteiro, desse trabalho, desse suor do dia a dia, vem a boa nova, vem a salvação, né? O Spurgeon, ele falava uma frase, pastor, que dizia o seguinte, que quem não serve a Deus aonde está, não vai servir em nenhum lugar. Então, se eu não sirvo a Deus no meu trabalho, na minha fazenda, num trator, num caminhão de soja, onde é que eu vou servir? No domingo, só no banco da igreja? Certo. Então, acho que esse livro, ele ajuda muito isso. Você está gostando aí da discussão? Então, por favor, entre aí, se inscreva no canal, faça as divulgações, depois nós vamos, no final também, disponibilizar para você aqui os contatos da Fé e Trabalho, os contatos aí do nosso irmão Antônio Cabreira, né? Eu não sei como está a agenda dele, porque ele viaja. E se você quer assistir vídeos interessantes de economia mundial, entra lá, se inscreva no canal Fé e Trabalho. Lá você vai encontrar vídeos muito interessantes. Alguns eu até reproduzo aí no meu Instagram, mas lá você vai ter lá uma gama, uma playlist maravilhosa de vídeos curtos, com aulas assim, são gotas de economia, de orientação econômica, de visão bíblica, né? De produtividade, tá certo? Então, assine no canal lá Fé e Trabalho e também no Arival Dias Casimiro. Na sua opinião, quais são os princípios mais esquecidos nas finanças hoje? Princípios bíblicos? Ética. É uma coisa interessante, e na realidade não é que eles são esquecidos. Veja, o mandato cultural, Gênesis 1:28, ele é dado às pessoas. Ele não é dado ao Estado. O meu direito começa quando termina o seu, né? Vamos respeitar. E a gente confunde isso, né, e traz uma visão errada. Eu diria que hoje o mundo moderno, pastor, ele está sendo dividido em duas áreas. Aqueles que, e isso já foi dito pelos teólogos, né? Sim. Aqueles que acreditam que a solução do futuro é o Estado. Então, eu imagino em muitos casos... ideologia, né? O Estado é o meu pastor. O governo é o caminho, a verdade e a vida. Às vezes eu chego no ponto e falo, para que nós vamos orar? Se o Estado tem que me dar a educação, tem que me dar a saúde, tem que me dar a casa, tem que me dar... O Estado tem o seu papel, Romanos 13, ele tem. Mas não existe nada que seja mais digno do que o trabalho. Certo. O senhor sabe que a palavra trabalho, ela aparece mais de 800 vezes na Bíblia. Mais do que salvação. Sim. Mais do que pecado, por incrível que pareça. E aí eu pergunto, a sociedade moderna hoje, quer queira ou quer não, ela quer cada vez mais se afastar do trabalho. Isso. Querem acabar com a jornada 6x1 agora, cada vez mais. Quer dizer, chega num ponto... Nós vamos perder o significado da vida. Certo. É claro que o salário que uma pessoa ganha, ela é importante. Mas muito mais importante do que o salário é aquilo que o trabalho nos transforma. Certo. Não existe nada mais digno do que alguém, um homem, uma mulher, chegar no final do dia, sentar à mesa com seus filhos e ao almoço ou jantar fruto do seu suor.
e do seu trabalho, não de uma bolsa. Às vezes, um programa assistencial ele é importante, emergencial. Aliás, na minha opinião, pastor, a caridade ela é uma missão dada à igreja, não é dada ao Estado. Essa questão de que eu estou terceirizando essa caridade para o Estado, Bolsa Família, isso os cristãos deveriam se envergonhar. Essa é uma função realmente nossa. E eu acho que o cristão, pastor, quando ele olha para um vulnerável, para alguém que está numa rua, ali não é só uma boca a ser alimentada, ali é um talento, ali é uma vocação, ali é uma habilidade que está sendo desperdiçada. Sim. Então eu acho que esse livro, pastor, e por isso que eu estou falando muito, porque são poucas as literaturas que tratam disso. Certo. Então se você tem mais interesse em saber sobre economia bíblica, adquira esse livro, ele tem uma visão muito... Aliás, ele começa com uma visão sobre a janela quebrada. Eu li. Isso aí é uma visão interessante, que os livros de economia, eles não tratam. Certo. Porque o que é economia? A economia, pastor, se você perguntar para qualquer prêmio Nobel aí, inclusive esse último Nobel agora, economia é a administração da escassez. Sim. Por quê? Porque eu, como cristão, eu entendo bem isso. Nós vivíamos num mundo do Jardim do Éden, onde tudo era farto, nunca parava a chuva, nunca parava a produção. Aí veio a queda, o pecado, e se traduziu que o mundo não é mais esse mundo sem limite. Ele é um mundo que tem limites. Eu tenho escassez. Sim. Então, os recursos que eu tenho hoje, eles não são suficientes para atender todos os meus desejos. Então, a economia é a administração do quê? Dessa escassez. Então esse livro trata muito disso, dessa visão de se administrar através da escassez, com princípios bíblicos, né? Veja, tem uma regra de ouro, Mateus 7,12, né? Eu diria que é a regra de ouro. Eu tenho que fazer aos outros aquilo que eu quero que faça a mim. Que coisa melhor do que o mercado sobre isso? Não é? Se a Ezion ela quer vender um livro, o que é o diretor aqui, o João? O que ele tem que fazer? Ele vai querer vender um livro para alguém da mesma maneira como alguém que ele gostaria que tratasse a ele, tratasse bem, com preço bom, um produto com qualidade. Então a Bíblia nos dá o segredo do que é ter sucesso no mundo dos negócios. Não, e a criatividade, né? Recentemente eu preguei esse texto lá de Êxodo, capítulo 31, quando Deus vai construir o tabernáculo, né, que o Espírito Santo vem e capacita aqueles homens, um era artesão, outro era ourives, para que eles pudessem fabricar aquilo ali. E ali fica bem claro que a criatividade é um dom de Deus. Amém. Né? Sim. É uma coisa que vem de Deus. Então, e nesse ponto, pastor, só complementando o que é o que nós estamos vivendo hoje, a Bíblia é um livro a favor do livre comércio. Sim. Porque o material do templo, os cedros vieram do Líbano, certo. O ouro. Então, toda aquela região, Ezequiel conta muito sobre isso. Sim. Esse comércio, né, Sim. que se fazia naquela época com os povos vizinhos. E isso a gente tem que continuar procurando fazer hoje. Agora, nunca se esquecendo, essa é uma responsabilidade da pessoa em si. E hoje o que livre iniciativa. Da livre iniciativa, não pessoal. É um Estado. Tá. Então, eu acho que aqueles que acreditam no Estado grande, o Estado tem que fazer isso, o Estado tem que fazer aquilo, isso não é bíblico. Certo. Isso é Baal. Isso é uma substituição. Eu estou tirando Deus e estou colocando uma outra instituição, e o Estado, se a gente pensar bem, ele não é gerador de riqueza. Certo. Ele captura essa riqueza de alguém através dos impostos. Não existe dinheiro público. Sim. O dinheiro é do cidadão que trabalha e, né, que a turma fala assim, não, é dinheiro público, é dinheiro público. E é interessante porque a política é a arte de administrar interesses, né? Sim. E, infelizmente, né, os interesses que a política tem administrado hoje são completamente equivocados. É aquilo que você falou aí, né? Você está punindo quem gera riquezas através dessa alta tributação. Você sabe que a Bíblia fala muito sobre impostos, né? Sim, mas muito. Por que as 12 tribos se separaram? Sim. Salomão aumentou. Salomão não. O descendente dele. O Jeroboão aumentou. Olha que coisa interessante. Se a gente pensar bem, a gente está acostumado muito a ver qualquer escola dominical, criança sabe a luta de Davi e Golias. Certo. Qual que eram os prêmios, não sei se o senhor se lembra, do que Saul prometia. A filha deixar de pagar imposto. Riqueza. Rapaz, isso seria bom hoje, né?
Mas veja, a Bíblia tratando disso. Então a Bíblia trata de tributo em inúmeros versículos. Certo. Você sabe que a Bíblia, dependendo da tradução, ou João Ferreira de Almeida, ou que seja lá o que for, ela tem mais de 2.350 versículos sobre dinheiro. Dinheiro no sentido de ouro, prata, riqueza. Então Deus está querendo dizer alguma coisa sobre isso, né? Agora, uma pergunta que está sendo feita agora, principalmente com essa questão da tecnologia, né? E há uma preocupação de que a tecnologia vai substituir a habilidade humana. Não, estou colocando para você porque Sim. Se fala muito nessa questão da robótica, nessa questão da inteligência artificial, que várias profissões vão chegar ao fim, que muita gente vai ficar desempregado, etc. Qual é a sua visão disso? A tecnologia ela é uma bênção. A inovação ela é uma bênção. Certo. Claro que a gente precisa ter ética nisso. Como é que a gente vai usar? Principalmente na bioética, ela precisa existir sobre isso. Agora, o que a gente tem que entender, pastor, é que o mandato cultural, e isso para mim é tudo mandato cultural, essa capacidade de eu empreender, de eu criar, de eu inovar, ele vem para me ajudar. Certo. Então, a inovação ela vem para tirar aquele trabalho que tem um alto esforço físico. Sim. Ela não vem para substituir a inteligência humana, até porque toda a inteligência artificial ela precisa ser alimentada. Sim. E quem vai fazer isso, quem é? São os humanos. Então, eu vivi muito isso quando eu era garoto, quando a gente começou a introduzir as primeiras colhedeiras nas nossas fazendas. Sim. Era um negócio, mas esse pessoal vai ficar desempregado? Não, eles não vão ficar desempregados, eles vão ser requalificados, eles vão ter um outro tipo de trabalho. Sim. Só que aquele trabalho árduo de você colher uma espiga de milho na mão, aquilo não vai ser mais feito manual. Aquela pessoa vai substituir, vai pegar um trabalho mais leve, menos árduo, menos rude, como aquele tipo de trabalho. Então, eu vi, tá? Hoje está faltando mão de obra no campo, mas na área de tecnologia, porque o cara que trabalha com a colheitadeira, primeiro ele trabalha um ar-condicionado, numa cabine, tudo. Uma cabine, ele trabalha aqui com GPS, né? É todo um conforto, né? Quer dizer, a tecnologia vem, né, muda a pessoa no sentido de prepará-la também para outra atividade, né? E a tecnologia, pastor, ela vem. Uma das frases importantes, quando Deus nos entrega a criação, a gente tinha que cuidar daquele jardim. Sim. E a tecnologia ela vem nesse sentido. Certo. Então, por exemplo, vamos pegar uma pulverização, onde você vai usar um defensivo agrícola. O que a gente fazia? Imagine que esse livro aqui ele fosse uma fazenda. O que eu faria normalmente? O agrônomo vai lá, você está com uma praga, principalmente nós que somos de países tropicais, nós temos alta incidência de pragas, você vai ter que fazer uma pulverização, você vai ter que matar o percevejo do milho. Então você fazia uma pulverização, ou matar uma erva daninha, vamos supor. Você vai ter que usar meio litro por hectare. Então a gente vinha, preparava aquilo que a gente chamava de calda e aplicava meio litro por hectare. O que a tecnologia fez hoje? Cada máquina hoje ela tem uma câmera. Sim. E essa câmera, por exemplo, no caso de erva daninha, ela vai enxergando aonde o trator vai andando. Sei. Então ela vai, e ela tem um tempo, um time que a gente chama, né? Sim. Então vamos por milésimos de segundo. A hora que ela vê imagine que essa xícara aqui fosse uma erva daninha. Sim. Ela enxerga isso aqui, ela manda o sinal para trás, aí vem vindo um bico injetor, aí ele vai jogar o herbicida só em cima disso aqui, não vai jogar nessa área. Sei. Então nós temos uma redução, por exemplo, de 90% na aplicação de um defensivo. Então eu estou o quê? Sendo muito mais eficiente na utilização de um recurso natural. Eu estou economizando água, eu estou economizando terra, estou sendo mais produtivo. Então a tecnologia ela vem para melhorar a nossa vida, para baratear o custo dos alimentos. Enfim, eu não tenho que ter medo. Aliás, sempre foi essa a história. Né? Eu sou apaixonado por livros. Uma coisa tão interessante que quando o Gutenberg ele inventou a prensa, e a revista Time fez uma pesquisa esses dias para tentar ver qual foi a principal invenção até agora da humanidade, e foi a prensa de Gutenberg, porque foi a multiplicação não foi o fogo, não foi a roda, foi porque a multiplicação do conhecimento. Mas o senhor sabe que a gente tem um exemplar, uma parte da Bíblia de Gutenberg, e é tão interessante, pastor, que nas letras capitais, no início do parágrafo, o Gutenberg não imprimiu.
Porque ele ficou preocupado com o desemprego dos escribas. Sei. Então, a primeira letra da página, da primeira letra inicial dos parágrafos, Sei. ele dava por um escriba, fazer. aí o cara vinha manual. Sei. Então sempre a gente tem um receio, sempre a gente tem um medo, mas aquela pessoa... Agora, eu acho que se a gente voltar 15 anos, todo mundo ficava preocupado, o que nós vamos fazer com os ascensoristas de elevador? Certo. Hoje, onde a gente consegue ver um ascensorista de elevador? O senhor deve ter visitado muitos lugares que tinham ascensoristas de Certo. elevador. Hoje não tem mais. É. E por exemplo, uma coisa que logo vai acabar aqui no Brasil? O frentista de posto de gasolina. Certo. Nos Estados Unidos não tem isso. Tem, A não. maioria você chega, você vai lá. O que significa? Você vai consumir um produto mais barato. Certo. Não sei se você sabe, o Brasil tem uma lei que proíbe é obrigatório você ter um frentista, mas em algum momento a população vai falar, olha, eu queria pagar uma gasolina, um etanol mais barato. O cobrador de ônibus não vai ter mais. Né? Também. O metrô já não tem. Né? Então o que eu falo, a inovação ela vem nesse sentido, e essas pessoas elas vão ser requalificadas. O agronegócio. Não tem nada mais tão tecnificado hoje como o agronegócio brasileiro. O Brasil tem hoje a mais desenvolvida agricultura tropical do mundo. E hoje, pastor, tudo que o senhor falar, nós estamos precisando. Hoje, em qualquer parte, estamos precisando de eletricista, estamos precisando de pedreiro, estamos precisando de encanador, estamos precisando de operador de colhedeira, tudo que o senhor imaginar. Por exemplo, eu estive agora, semana passada, no Paraná, falando com os produtores de frango. Eles têm três cooperativas. O Paraná tem mais de 500. Tem 3 cooperativas que mexem com frango. Eles tinham, semana passada, pastor, 912 vagas em aberto. Puxa gente vida. para contratar. Sei. Mas em tudo que o senhor imaginar. Sei. Toda a função. Então, é um setor altamente tecnológico em que tem falta de mão de obra. Você está gostando aí do programa? Nós estamos aqui falando sobre a economia cristã, né? Na visão de um agricultor que tem essa visão bíblica, que trabalha com fé e negócio. Cabreira, uma coisa que sempre vem à tona também, né? Essa discussão vai ter, inclusive, agora aqui no Pará, né? A Eco, né? Há sempre uma crítica que o agronegócio desmata. Eu creio que você tem dados aí muito interessantes sobre isso, né? Porque já existe hoje, obrigatoriamente, uma área da fazenda que é preservada, né? Que é o único país do mundo que existe isso, né? que existe isso, que a gente chama de reserva legal. Reserva legal. Qual é a dimensão disso hoje, se você comparar assim, com uma comparação com o tamanho de países da Europa? Eu já vi você fazer essa conta aí. A ironia é tão interessante, pastor, que não existe nenhum outro país no mundo que a gente possa fazer alguma comparação. Porque, por exemplo, nenhum outro agricultor faz isso em nenhum lugar, nem os nossos vizinhos, nem o Paraguai, nem o Uruguai, nem a Argentina. Hoje, dependendo da região onde você está, você tem que manter 20%, 35%, 65% ou 80% da fazenda. Então, nas regiões norte, 80% da fazenda ela tem que ficar numa mata nativa e apenas utilizar 20%. Então é um negócio, imagina você tem uma indústria, você só pode usar 20% dos equipamentos, o resto você não pode. Quando a gente conta isso por um agricultor americano, ele não acredita, pastor, mas não é possível. Então, o que aconteceu? Essa questão ambiental, pastor, ela ficou na realidade um bode na sala, uma justificativa que eles procuram encontrar para atacar o agronegócio brasileiro. E aí, nesse caso, o que eu acho que é interessante, pastor? O Brasil ele desenvolveu a mais desenvolvida, mais tecnológica agricultura tropical. Quantas colheitas são? De 2 a 4. Então, olha que coisa interessante. Quando você fala para o agricultor americano, quando ele chega no começo do plantio, ele tem que tomar uma decisão. Por exemplo, eu vou plantar milho ou vou plantar soja? A hora que ele decidir, acabou. Aquele ano ele não planta mais nada. No Brasil, não. Eu planto soja, depois eu venho e planto milho. Então isso é uma bênção. Por isso que eu falo, Deus tem um propósito para o Brasil, porque isso é uma coisa... Ou seja, então em uma área eu consigo produzir 3 vezes mais do que vai produzir um agricultor americano. Eu faço 3 safras, se eu fizer um rodízio com pecuária, eu faço 4 safras. Então o resultado, pastor, que hoje no mundo ninguém produz uma proteína animal
ou proteína vegetal mais barata do que o Brasil. Não sei se o senhor viu agora, está fazendo uns 3 meses, o presidente Lula aí fazendo um gesto de populismo, ele falou, não, eu estou preocupado com o preço de alimentos e eu vou reduzir as alíquotas de importação. Não sei se o senhor viu o que ele fez. Ninguém reclamou, o senhor não viu nenhum protesto, nada. Por quê? Porque as alíquotas de importação, elas sempre foram zero. Imagine se, por exemplo, esse tipo de anúncio fosse assim, olha, eu vou zerar a alíquota de importação dos carros. O senhor ia ver sindicato metalúrgico na rua, o Brasil estava parado. Por quê? Porque eles não têm essa eficiência. No caso hoje, a carne americana, pastor, ela está 3 vezes mais cara do que a carne brasileira. Então, alíquota zero, não temos nem condição de pensar em importar a carne dos Estados Unidos, porque ele é muito mais caro, a carne da Europa é muito mais cara. Eles são nossos compradores. O Trump, na realidade, ele está recuando, não é porque ele gosta do Lula, é porque, por exemplo, o café está num preço absurdo nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles precisam do café. Então, eu gosto, inclusive, de dizer, pastor, e aqui fica uma coisa interessante, fazer uma análise sobre essa questão de economia bíblica. Até 8 anos atrás, 10 anos, havia uma concentração de poder na região norte, que é a região dos Estados Unidos, a região da Europa. Você tinha aquele USAID, que é aquelas ajudas, aquelas coisas todas. Começa a haver uma transferência de poder dessas regiões do norte para a faixa tropical aqui para o Brasil. Pastor, nós, nos últimos 5 anos, nós tomamos uma posição dos Estados Unidos como o maior exportador de carne bovina, o maior exportador de carne de frango, o maior exportador de algodão. Tudo isso eram posições que eram ocupadas pelos americanos. E agora somos nós brasileiros. Então, você começa a ter uma transferência, literalmente, de poder. O Brasil começa a ter uma força no cenário geopolítico que a maioria dos brasileiros ainda não caiu a ficha. E principalmente dos nossos políticos. Eu achei interessante, porque eu estive na Turquia há uns 15 dias atrás, e lá é lei governamental preservar as áreas de vale para o plantio. É o contrário do que... Quer dizer, o governo, ele está preocupado, e eu fiquei impressionado, porque a Turquia, ela, de uma certa forma, ela é autossuficiente assim, na questão de produção de alimentos, e ela exporta, por exemplo, é o maior produtor de algodão para a Europa, né? Quer dizer, só que utilizam áreas que no Brasil o nosso Código Florestal, que é a maior lei ambiental rigorosa do mundo, jamais permitiria, pastor. Então isso mostra o nosso... Eu vou dar um dado para o senhor interessante. Estamos falando aqui de sustentabilidade. 70% do algodão no mundo hoje é irrigado. O algodão do Brasil não é irrigado, é algodão de sequeiro que a gente chama. Ele é alimentado pela chuva, nós não precisamos de irrigação. Então nós já somos mais eficientes. Agora, sabe uma coisa que é interessante, pastor? Todo mundo está preocupado com a poluição do plástico. O plástico nos oceanos, o plástico nos nossos rios, campanhas aí. Aqui em São Paulo, por exemplo, começou a fazer uma campanha contra o canudinho de plástico. O saquinho do supermercado. Saquinho do supermercado, não sei o que, aquela coisa toda. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. 80% das roupas que nós utilizamos hoje, elas contêm plástico. Elas contêm o poliéster, que são plásticos. Só que eu não consigo associar a poluição do plástico com a fibra natural. Então, se você está preocupado com o plástico no oceano, começa a usar uma roupa de algodão natural. Então veja, como o agronegócio, essa questão da sustentabilidade, de cuidar do jardim e assim por diante. Nós estamos chegando aqui ao final, né? A Ezion está em parceria aqui com a Fé e Trabalho, lançando esse livro aqui. Eu tive o privilégio de ler, mas eu tenho que ler 2 vezes, porque Deus limitou a inteligência, mas a burrice ele deixou à vontade. Disso, e aí eu tenho que ler várias vezes aqui para poder, mas eu recomendo, né? São princípios bíblicos para viver, trabalhar e administrar os bens para a glória de Deus. Deixa uma palavra final para quem nos ouve, especialmente para quem tem lutado, e eu sei que você é que está lutando para unir fé e trabalho, para mostrar, você tem essa ONG sua aí, Fé e Trabalho, tem o Instituto Rede também, que é, de uma certa forma, incentivando a criatividade, a produtividade e essa visão também de investir no reino de Deus. Amém. Pastor, fala ali pro povo. Eu vou deixar uma mensagem para você interessante. Todo mundo, sempre a gente acha que não tem ligação,
mas o Brasil, ele é um exemplo claríssimo disso. Até 1810, a religião oficial do Brasil era o catolicismo. O que permitiu a entrada do protestantismo das religiões evangélicas foi um tratado, pastor, o comércio e navegação entre Portugal e Inglaterra. Então era um tratado de comércio, era um tratado de economia, mas no artigo 12 desse tratado, lá se diz que os vassalos de Sua Majestade Britânica poderiam exercer o seu direito de crença. Foi aí que abriu-se a brecha para que os missionários entrassem no Brasil. Primeiro entraram os congregacionais, depois veio o Simonton Batista. Então, num tratado de economia, se abriu a porta para a entrada da religião protestante, da religião evangélica. Eu tenho certeza, pastor, que todo mundo aqui conhece, eu sempre gosto de falar isso, a janela 1040. Sim. Janela 1040 é aquela posição geográfica onde estão os povos menos alcançados do mundo. Agora tem uma outra janela, pastor, que é mais importante que a janela 1040. É a janela 85. Você já ouviu falar dela ou não? Sim. É a janela do que você vai fazer amanhã, das 8 da manhã às 5 da tarde, porque você também vai ser um missionário no seu trabalho, na sua escola ou aonde você estiver. Minha gente, eu quero agradecer você que está assistindo aqui. Por favor, compartilhe se você gostou, se achou interessante esse assunto. Meu caro irmão Antônio Cabreiro, muito obrigado. Você sempre gentil conosco aqui, parceiro, né, companheiro aí da obra missionária, ajudando Amém. A plantar igrejas, a salvar vidas e exercendo esse dom maravilhoso que Deus lhe deu aí, de ser um empreendedor, né, agrícola, né, botando comida no prato de muita gente. Amém. Deus te abençoe. Suas saudações finais. Obrigado, pastor. É um prazer ser um parceiro de Pinheiros e principalmente do seu trabalho. Meu grande abraço. Deus continue abençoando a todos vocês. Tchau. Até o próximo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal, tá bom?